haver também um culto de doutrina, mas nós aproveitamos para falar um pouco de doutrina. Saber qual é que é o propósito de Deus para a nossa vida, amém? Amém. Precisamos de definir a diferença entre o chamado e o propósito. Amém. Precisamos de ter discernimento, amém? Amém. Porque a palavra de Deus diz que quando o Filho do Homem for levantado, Ele atrairá todos para si. Portanto, o chamado é para todos. Amém? Amém. A palavra de Deus também diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, os eleitos. A igreja já abriu a palavra. Vamos levantar para com reverência ao Senhor. Amém. Eu vou ler aqui. A palavra vai dizer assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, Meu Deus. que farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me pergunta sobre o que é bom. Há somente um bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ele perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem se afastou, triste. Glória a Deus. Diga a igreja diga, triste. Triste. Porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-vos a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isto, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: para o homem é impossível. A igreja diga: impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Aleluia. A igreja pode sentar. Meu Deus. Irmãos, quantos de nós já deparamos com situações em que a gente... Porque todos nós aqui somos chamados, amém? Toda a gente sabe que aqui nós somos chamados. Nós não somos só chamados, nós somos escolhidos. Amém. Nós somos os eleitos, nação santa. Aleluia. E quantos de nós já não se deparou com esta pergunta, com situações em que o chamado de Deus para as nossas vidas parece ser grande demais, parece que nós somos demasiado pequenos para o tamanho de Deus que nós temos, não é? Um Deus todo-poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, o Deus cujo o céu dos céus não podem conter, o Deus que é, desde os confins da terra até a última estrela, tudo conhece e tudo criou. E nós às vezes nos sentimos incapacitados para a obra que Ele tem através da nossa vida. Mas é o Senhor que nos capacita. Aleluia. O verso 26 vai dizer: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meu Deus. Meu Deus. E quando Pedro vê aqui esta história, não é? Quando Jesus diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ele vai dizer: então, mas quem é que poderá ser salvo então? E Jesus diz: não, para o homem é impossível ser salvo. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Precisamos de entender que a salvação, ela é obra do Espírito Santo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer no Espírito para que tenhamos a salvação. É necessário entendermos que é a obra que Jesus fez naquela cruz que nos dá a salvação. Quando Jesus encerrou a conversa afirmando que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aleluia. Ele se referia aos judeus, que ele ia ser... ele iria mais tarde
contar uma parábola que era dos trabalhadores da vinha, que era um pai de família que tinha uma vinha. E esse pai de família chamou pessoas para trabalhar às 6 da manhã, a primeira hora. Chamou muita gente para ir trabalhar naquela vinha. Depois, quando passou às 9 horas, ele viu, não, ainda tinha muito trabalho, foi outra vez à praça, viu mais pessoas desocupadas, chamou-os, venham trabalhar para a vinha, eu dou um denário cada um diário. E então veio mais pessoas trabalhar para a vinha. A palavra de Deus diz que passaram mais 3 horas, era meio-dia, quando ele passou outra vez na praça. Quando ele passa outra vez na praça, vê mais alguns desocupados, diz, venham trabalhar, eu pago-vos uma diária. E então continuaram. A palavra de Deus diz que ele, olhando para a vinha, viu que ainda tinha mais trabalho, passou às 3 da tarde. Ainda estava lá mais pessoas desocupadas. Ele compadeceu-se e trouxe essas pessoas para trabalharem com ele. E a palavra de Deus diz que na hora 11ª, ou seja, às 5 da tarde, ele passou lá e ainda viu lá pessoas desocupadas. E ele amou as pessoas para trabalharem na vinha. Quando chegou ao final, ele disse ao servo dele, pague uma diária a cada um dos que estavam lá a trabalhar. As pessoas começaram às 6 da manhã, então, mas nós estamos desde as 6 da manhã aqui a trabalhar e o Senhor está a pagar a mesma coisa que está a pagar àqueles que só trabalharam uma hora. E ele disse, o que é que foi combinado com vocês? Não foi um dinheiro para cada um? Foi, mas nós estamos aqui há mais tempo. Então, mas porquê é que vocês estão preocupados com os outros? Ele disse, os últimos, naquele dia, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque ele estava-se a referir aos judeus, ao povo de Deus, àqueles que não o aceitaram. Jesus continuou ensinando e depois ele disse mais uma parábola, que foi a parábola das bodas. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Um rei que estava chamando os servos estava chamando os convidados. Ele tinha convidados especiais, eram pessoas que eram advogados, eram pessoas de direito, pessoas que tinham quintas, pessoas que trabalhavam. E então ele chamou essas pessoas para as bodas, que eram as bodas do seu filho. E então quando ele foi chamando, as pessoas não quiseram ir porque estavam muito ocupadas. Eles quiseram cuidar das suas herdades, outros quiseram cuidar dos seus afazeres. E então ele mandou novamente os seus servos chamarem. E a segunda vez eles até trataram mal, mataram muitos dos seus servos e aceitaram e trataram-os mal. E então ele ficou irado, o rei ficou irado. E então a palavra de Deus diz que ele matou aquela gente toda e queimou as cidades. Ele está-se a referir a Tito, não é? Ao general Tito, quando ele queimou Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Porque realmente eles foram chamados durante o Antigo Testamento e não quiseram e até mataram os profetas, eles mataram Jesus Cristo. E então ele continuou com aquela parábola porque estavam ali os sacerdotes e os fariseus, os saduceus, e então ele estava a pregar para eles e ele disse que então, depois disso, ele vai e chama todos para irem pelos caminhos, vão pelos caminhos, vão por todos os caminhos e chamem a todos. A palavra de Deus diz que todos iriam ser chamados. O convite é geral. Ele chama a todos, até os maus, os bons e os maus, diz a palavra de Deus. A lista abrange até aqueles que os rejeitaram. Antes de ser escolhidos, nós precisamos saber que antes do ir, por toda a gente prega, nós somos escolhidos para ir pregar o Evangelho, mas antes do ir tem que haver o vinde. Irmãos, antes do ir existe o vinde. Jesus fala aos apóstolos antes de os dizer para irem pregar o Evangelho, diz: se alguém vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas por outro lado, quem quiser, por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la-á. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O jovem Henrique, irmãos, ele ficou triste. O Senhor diz aqui esta noite: crucifica a sua vida na cruz e segue-me. Vai e vende tudo o que tens e segue-me. Vender tudo, irmãos, é um símbolo, simboliza que você coloque tudo à frente, o que é mais importante.
tudo o que pode estar na sua vida no lugar de Deus é para ser vendido, é para ser crucificado na Meu cruz. Deus. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Por isso, o Senhor fala para julgar aquilo que está atrapalhando o barco de andar, como aconteceu com Paulo, jogar o trigo fora, vender, jogar a sua vaidade fora, Aleluia. o amor ao dinheiro, como o jovem rico, que é a raiz de todos os males, jogar fora a soberba, jogar fora a presunção, jogar fora o egoísmo, as obras da carne, a glutonaria, a idolatria, jogar fora, irmãos, para que haja espaço em Deus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos amados, o texto que acabámos de ler fala do pecado do jovem rico, era aquilo que ele colocava em primeiro lugar. Ele colocava em primeiro lugar o dinheiro, que é a raiz de todos os males, segundo a palavra de Deus. Jesus tocou nos bens dele. Ele entra com este texto para tocar mesmo nos bens dele, porque havia algo que ele amava mais do que Jesus. Havia algo que fazia com que ele amasse menos Deus. E por isso Jesus põe à prova para ele renunciar àquilo que ele amava, à avareza. A Bíblia diz que, escutando estas palavras, que o jovem ficou triste, porque não conseguiu tirar os bens do coração, para que no coração entrasse Cristo, ele teria que tirar os bens do coração. Por isso que Jesus disse, é difícil um rico entrar nos céus. Normalmente os ricos são avarentos, têm amor ao dinheiro. Meu Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso os irmãos sabem, mas se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é sinal que depois da raiz nasce alguma coisa. Nasce uma árvore. Se tem uma raiz é porque também tem uma árvore. É verdade. E que árvore é essa, irmãos? Que fruto é que essa árvore gera? A ambição, a cobiça, a soberba, o conhecimento do bem e do mal é a árvore, irmãos. O querer ser igual a Deus, a cobiça pelo poder, é essa árvore que essa raiz gera, irmãos. Porque, meus irmãos, o pecado de Eva não foi ela ter comido o fruto. O pecado de Eva foi a cobiça. A serpente falou no ouvido dela, entrou com aquele torpedo no ouvido dela. Começou a falar para ela, tu podes ser como Deus. Meu Deus. O diabo gerou cobiça no ouvido da Eva. Aquela ambição desmedida. A Bíblia fala que o pecado do adultério, ele fala que ele começa no olhar. Portanto, se estás a olhar, já estás adulterando. Meu Deus. Se entrar no coração, já é pecado. Meu Deus. O diabo pegou naquela conversa e colocou no coração de Eva o poder. Podes ter o poder, a ostentação, ambição por uma vida melhor, cheia de bênçãos, cheia de conforto, uma vida independente de Deus. Tu podes ter o poder de Deus. Tu não precisas de Deus para nada. Foi isso que ele disse para ela. É como os anúncios na TV. Eles vendem aquilo para a pessoa dizer, não, eu não preciso mais nada, é isto que eu quero, é isto que eu vou comprar. E o que fazem, irmãos, nas igrejas hoje, o que fazem nas lives evangélicas hoje, irmãos, não é isso? Infelizmente nos cultos, muitos cultos hoje, em muitas lives, nas conferências, nos programas evangélicos na televisão, não é isso que fazem? Pastores, pregadores, hoje em dia que pregam que você é especial, que Deus vai lhe dar a chave da vitória, que Deus tem um propósito para lhe abençoar, que vai fazer você comer as coisas melhores desta terra, que vai encher a sua barriga, encher de conforto, de bens materiais, conquistas financeiras, você vai ter uma vida melhor, cheia de conforto aqui na terra,
porque você merece o melhor. Você não vai sair daqui com as mãos vazias, você vai sair daqui diferente. Não é isso que fazem, irmãos, muitas vezes na casa do Senhor, nas lives, nos programas evangélicos, a dizer, você vai conquistar aquilo que você quer. Venha aqui, vamos orar aqui pelos seus contratos, vamos orar aqui pelas suas causas, os seus exames, traga, vamos lá. Essa ambição que colocam no coração do crente, essa ambição desmedida, essa ganância, isso é pecado, irmãos. É assim que o ladrão, o lobo, está colocando no coração da ovelha a ambição, a ganância na sua mente. Está colocando torpedos dentro dos ouvidos. Mas, pastor, nós não podemos fazer planos. Sim, o homem faz planos. A palavra diz em Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O ladrão quer colocar no coração do homem a ambição e não os planos de Deus. É como se fossem anúncios na TV. Ele promete os reinos deste mundo e todo o seu esplendor, como ele fez no deserto com Jesus Cristo. É isso que o ladrão anda a fazer nas igrejas, irmãos. Às vezes a gente vê esta ambição desmedida, esta ganância, e a gente só de escutar, às vezes só está a frequentar, ou estar dando atenção, acolher com alegria, ver aquilo na televisão e estar atentos, nós já estamos a pecar. Deixar entrar no coração, você já está a pecar. É como o adultério, prostituição, a luxúria. Se você vê, você não precisa se deitar com a pessoa para estar a cometer esse pecado. Basta olhar a mulher do próximo e você já está a adulterar a mulher do próximo. E é isso que está a acontecer nas igrejas. As pessoas estão a acolher, a aceitar com alegria esse tipo de evangelho. Evangelho falso. Motivação errada, entrando no coração. A motivação errada, irmãos, quando entra no coração, ela dá à luz o pecado. O Evangelho, ele não é motivação. Temos de ter muita atenção, irmãos. Me perdoem, mas temos que falar de doutrina aqui hoje. Estamos aqui, todos nós somos obreiros aqui. Todos nós fazemos a obra do Senhor. E qual é a motivação do crente na igreja hoje? O mundo eclesiástico atual, ele aplica motivação no coração do crente. Ele motiva o crente a fugir da cruz. Por isso é que acontece o que Paulo profetizou na carta aos Romanos, no capítulo 1. Ele diz que, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. E mudam a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem incorruptível. Deus não é homem, irmãos. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, diz a palavra de Deus. Por isso, irmãos, Paul Walsh disse em 2009 que o castigo de Deus para o falso crente é o falso profeta. Às vezes a culpa não é só dos falsos profetas, é o falso crente que quer aquele tipo de evangelho. É que o falso crente que não quer ler a palavra. Os crentes de hoje, eles querem pastores que se adequem às necessidades da sua própria carne. Procuram igrejas que não falam nas Escrituras, igrejas que não é preciso ler a Bíblia. Vê-se muitas, ainda há pouco eu mandei um vídeo à pastora, uma igreja em que eles faziam um sincretismo religioso, colocavam a Bíblia, agora você bate com a cabeça na Bíblia, não é preciso ler a Bíblia, é só você acreditar e bater com a cabeça no ecrã. Portanto, eles não incentivam a ler a Bíblia, eles não incentivam a jejuar. Não é preciso a mortificação da carne pelo Espírito, não é preciso renúncia, não é preciso jejum, não é preciso arrependimento, não é preciso o ensino da palavra. As pessoas, a igreja hoje quer uma igreja que as pessoas, os crentes querem uma igreja que ensine outras coisas, que ensine a prosperar, que ensine um evangelho motivacional. Vocês, se quiserem um evangelho de motivação, tem hoje em dia. Se quiserem uma igreja de coaching, é só ir à internet ou ao Google e encontra.
Quer uma igreja de autoajuda? Encontra também. Se quiser uma igreja para ser bem sucedido no seu mundo profissional, também tem. Você vai encontrar. Quer uma igreja que existe só profecia? Você encontra. Antes de chegar já está a receber profecia. Tem igrejas de profecia que a liturgia do culto é do princípio ao fim só profecia. Não tem louvor, não tem nada. Quer uma igreja que tenha reteté, rodopio em voltas, danças. Tem tudo, irmãos. Tem ritmos alucinantes, tem reggae, tem heavy metal, forró nas igrejas, tem funk, canhão de fumaça. Tudo isso hoje em dia você encontra na igreja. O profano é o que mais existe na igreja, irmãos. Quer igrejas para entrevistar demónios, é o que mais tem. Você vai ver na televisão, há igrejas que o culto todo, eles não expulsam os demónios, eles entrevistam, trazem as pessoas endemoniadas e fazem entrevistas só aos demónios, como forma de testemunho. Irmãos, é uma abominação a Deus o que a gente vê em muitas igrejas místicas. Tem igrejas pretas, cor-de-rosas, amarelas, tem igrejas para todos os gostos. Tem igrejas que se adaptam à consciência de cada crente, igrejas com todas as sortes e todos os gostos. Por isso é que Jesus fala nas bodas que muitos são chamados, mas poucos, muito poucos são os escolhidos. Poucos procuram a igreja que fala de arrependimento, por isso é que nós estamos poucos aqui. Poucos, pastora Luzimar, procuram a mortificação da carne, por isso é que muitas vezes você tem que pregar para as cadeiras vazias. É verdade. Muitos poucos, irmãos. Eu sei. A justificação pela fé, não querem saber o conhecimento de Deus, o conhecimento dos atributos de Deus. Ninguém quer conhecer. Ninguém quer conhecer a Deus hoje em dia. Por isso é que ao analisar este contexto, estas três parábolas que Jesus dá, a parábola das bodas, vemos que Jesus contou a parábola e alguns chefes, sacerdotes, religiosos, depois deles terem questionado a sua autoridade. Então, mas com que autoridade é que está a falar assim? Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, ele tinha acabado de ter sido aclamado pelo povo em hossanas, em bendições, era domingo de Ramos, era o domingo anterior à sua morte. E aqueles líderes estavam cheios de rejeição, eles estavam cheios de ódio por Jesus e agora precisavam de apanhá-lo, precisavam de pegá-lo em alguma mentira, armar uma cilada para ele, questioná-lo sobre a autoridade que tinha para ensinar naquele tempo, porque eram eles que ensinavam naquele tempo, eram eles que tinham que ter a autoridade, eram eles que estavam lá há mais tempo, o que é que ele estava ali a fazer? Muitas vezes, irmãos, o mundo nos afronta e nos questiona com que autoridade? O que é que tu estudaste para isso? O que é que estás a falar dessa autoridade? Quem é que te deu essa autoridade? A autoridade para ensinar, a autoridade para evangelizar, a autoridade para ganhar almas. Quem é que deu essa autoridade? Porquê que andas a curar as almas? Porquê que andas para aí evangelizar às 3 da manhã? Devias estar a dormir. Porquê que anda a pregar para as cadeiras vazias? Quem é que deu autoridade para isso? Temos que aprender com Jesus, irmãos. Ele sabia das intenções dos fariseus. Por isso, Jesus fez com que eles ficassem confundidos com a resposta. No verso 24, eu vou ler aqui. Eu também farei a mesma pergunta, disse Jesus. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade faço estas coisas. De onde veio o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam dizendo, se dissermos que é do céu, ele vai perguntar, então porque vocês não creem nele, porque é que vocês não acreditaram em João, não é? Se o batismo dele é do céu. Mas se nós dissermos é dos homens, aí temos medo, porque o povo considera muito João como um profeta e aí o povo vai ficar contra nós. Então eles não sabiam o que é que haviam de responder. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, tão pouco eu direi com que autoridade eu faço estas coisas. Glória a Deus.
Irmãos, os fariseus não disseram, mas eu vou dizer, eu vou responder. João tinha autoridade do céu para batizar. Ele tinha autoridade porque ele veio para preparar o caminho de Jesus. Ele veio com a autoridade de Deus. E ele dizia, na verdade, eu batizo com a água para arrependimento dos pecados, mas viria depois alguém que seria mais poderoso do que ele não era digno de atar as suas sandálias, aquele que ia batizar pelo Espírito e pelo fogo, ele dizia. Então, João faz a exegese no verso 11, com o verso 12 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que Jesus vai vir com uma pá e limpará a soeira e recolherá do celeiro o trigo, que queimará a palha com fogo que nunca se acabará. Muitos escolhidos, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que é que João Batista está aqui a dizer? Eu batizo-vos com água, mas depois de mim haverá um outro batismo. O batismo com o Espírito Santo, depois do ministério de Jesus. Ele depois vai ter que partir para vir outro, que era o Espírito Santo, e a partir daí houve o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo. Ele não está a falar em dois tipos de batismo, ele está a falar do batismo com o Espírito Santo, que é o trigo, porque ele vai dizer, com uma pá, ele tirará o trigo. Portanto, da palha ele vai tirar um pouquinho só, que é o trigo, e o resto da palha vai ser queimada no fogo que arde e nunca mais se acaba pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. E o trigo ele vai tirar. É isso que Jesus veio fazer, separar o trigo da palha. A palha é muitos são chamados, todos são chamados. Hoje em dia todos vão ser chamados. O Evangelho vai se espalhar por todo o mundo, toda a gente vai ser chamada, toda a gente vai conhecer. Mas poucos, muito poucos, vão ser os escolhidos. Muitos são palha, irmãos, e poucos são trigo. Aliás, Romanos 1 diz que o chamado é geral e que torna... O apóstolo Paulo diz que o homem vai ficar indesculpável. Quer dizer, não há perdão para o homem, não há desculpa para o homem. Toda a gente vai saber. Hoje nós estamos em 20 de maio de 2022, porque dizem que em 20 de maio, há 2022 anos atrás, que Jesus veio. Então, mas toda a gente sabe, no Polo Norte, na China, toda a gente sabe que Jesus existe. Portanto, o homem vai se tornar indesculpável. João 12,32 vai dizer que quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Portanto, são todos. Ele vai atrair todos. Agora, alguns vão aceitar, alguns vão querer conhecer o verdadeiro Jesus, aquilo que quem Jesus é, e outros vão querer só aquilo que Jesus dá. João não está a falar a um nível mais alto de batismo aqui. Ele vai batizar uns com o Espírito Santo e outros com fogo. Portanto, há um tipo de batismo só. Ele vai separar o trigo da palha. Ele vai separar, irmãos, a sã doutrina do Evangelho anátema, do Evangelho amaldiçoado. Ele vai separar aqueles que o conhecem, que têm intimidade com Ele, daqueles que dizem, Senhor, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu curei enfermos, em Teu nome eu expulsei demónios, eu realizei milagres, Senhor. Em Teu nome eu falei em línguas estranhas. Em Teu nome eu falei de prosperidade, eu dei aulas de coaching em Teu nome, Senhor. No Teu templo, eu fiz negócios das almas. Senhor, eu entornei o leite das ovelhas, Senhor, em Teu nome. Eu comi a lã, eu despedacei a carne, eu lambuzei-me da gordura das ovelhas, Senhor, em Teu nome. Senhor, Senhor. E Ele vai dizer naquele dia, existe um abismo entre nós. Há uma separação entre a minha santidade e a vossa iniquidade. Vocês não estão na videira verdadeira. O Pai já vos cortou faz tempo. Não houve arrependimento em vós, não houve regeneração em vós.
Eu nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, é a frase, eu estou a tremer as pernas porque é a frase que os irmãos podem temer mais naquele dia do julgamento. A gente não vai estar no julgamento perante um juiz, nós vamos estar no julgamento perante o nosso Criador. Os irmãos já imaginem vocês ou a vossa família estar perante Deus, perante o Senhor, e Ele dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a frase pior, a frase que nós devemos mais temer, irmãos. Precisamos de receber novas vestes. Precisamos ter uma vida em conformidade com o Filho de Deus. Precisamos de estar na sua presença. Muitas pessoas são chamadas para andar na luz, para seguir a Cristo, mas não permanecem na luz, irmãos. Não permanecem na videira verdadeira, rejeitam a luz. Como João 15,4 fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto em si mesmo se não permanecer na videira. Quem rejeita a cruz, irmãos, não pode permanecer na luz. Meu Deus, glória a Deus. Precisamos nos despir de preconceitos, precisamos nos despir da nossa arrogância, do ego, deixar o Senhor nos vestir conforme a sua vontade. Glória a Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Diante do trono, naquele dia, irmãos, nós não vamos ter um outro advogado. Não é como um tribunal normal aqui que nós dizemos: não, aquele advogado se afastou de mim, ele foi de férias, ele foi embora, eu vou escolher outro advogado. A Bíblia diz que no Apocalipse, aqueles que não lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e passam a entrar nas cidades pelas portas. Todos estão condenados pela lei, irmãos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que a palavra de Deus vai falar. Glória a Deus. Não podemos ser justificados gratuitamente. Só podemos ser justificados pela graça, pela redenção de Cristo Jesus. Amém. Só há um advogado que nos pode justificar. Não há outro. Não há outro que possa fazer isso por nós. Precisamos estar nele e ele precisa de estar em nós. Nós precisamos estar com as nossas vestes lavadas perante Ele naquele dia, com as lamparinas cheias de azeite, para podermos estar de pé na sua presença, na presença do Filho do Homem. É Ele que é o nosso advogado fiel. E Ele diz: buscai a Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos existem, irmãos, estão na Bíblia. A Bíblia está carregada de bênçãos também. As bênçãos são consequência de andar com Deus. É necessário andar com Deus para termos as bênçãos. As bênçãos não são resultado de sincretismo religioso. Mas as bênçãos são... Não existem também na Bíblia, mas não são necessariamente só por secretismos e por falsos evangelhos que nós conseguimos as bênçãos. Se nós abrirmos a Bíblia em Deuteronômio 28, nós temos 15 versículos só de bênçãos. Vai dizer: se alguém ouvir a minha voz, observar os meus estatutos, as minhas ordenanças, é bênçãos na cidade, é bênçãos na cidade, no campo, é bênçãos na família, é bênçãos em todo lado. 15 versículos só de bênçãos. Mas se nós continuarmos no mesmo capítulo, pelo contrário, se desobedecer à minha voz e às minhas ordenanças, aos meus estatutos, logo a seguir tem 50 versículos de maldições. O poder de Deus em nós, irmãos, Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, quando nós estamos fracos, é porque estamos fortes. Paulo diz: quando estamos fracos, é porque estamos fortes. Quando mais tribulação nós temos, mais o poder de Deus se manifesta através da nossa vida, para servirmos de testemunho a Deus. Eu estou aqui, cada irmão está aqui passando uma tribulação diferente, mas é a tribulação que nos está a fazer de testemunho, é a tribulação que está a fazer
Deus manifestar-se em nós. Amém. Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 5, que a tribulação ela produz paciência. E a paciência ela produz a esperança. E a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está-se transbordando, está derramando em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado. Graças a Deus. Isto é uma questão de humildade, irmãos. É uma questão de perseverança em Deus. É uma questão de piedade, de presença do Senhor em nós. Paulo escreve sobre a importância da piedade na carta aos Filipenses, quando ele estava preso. Ele estava preso e ele disse: agradeço a vossa piedade porque trouxeram mais do que aquilo que eu necessitava. Aleluia, glória a Jesus. E hoje em dia parece que todos queremos mais e mais. Nunca ninguém diz: olha, esta oferta foi boa, trouxeram mais do que aquilo que necessitava. Não, temos a acrescentar a igreja, temos de fazer mais coisas. Não, nunca é demais. A gente nunca diz que é mais do que aquilo que a gente necessitava. Hoje há muita gente querendo prosperar a obra do Senhor, mas não querem prosperar as almas. A avareza do homem é insaciável, irmãos. Quando o poder chega ao coração do homem. Paulo diz que aquele que cuida do rebanho pode beber do leite da ovelha. Mas neste tempo temos visto muitos pastores retraçando as ovelhas e roubando, raspando toda a lã da ovelha, maltratando para comer a gordura da ovelha. Por isso é que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus, quando fala no Evangelho de João, capítulo 10, sobre o ladrão, muita gente interpreta mal, diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o que está escrito em João 10 é que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E aí fala dos falsos profetas, daquele que não conhece as ovelhas. Ele vai dizer que Jesus estava profetizando naquela altura sobre aquilo que ia acontecer com a igreja. O ladrão viria para matar as ovelhas, para roubar a lã, para roubar a carne, para roubar a gordura, para destruir os apriscos das ovelhas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir. O diabo ele veio para enganar. O diabo veio para mentir. É um mentiroso e não há verdade nele. A arma do diabo é mentir, é enganar, é falsificar tudo. Mas quando o mercenário, o lobo, o ladrão, ele isola este texto no contexto e ele diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas é ele que está a fazer isso. É o mercenário, o lobo, o ladrão é que está a matar, roubar e destruir. E ele está a fazer isso e ele ainda bota as culpas para o diabo. Ele ainda diz que é o diabo que está a fazer isso. Irmãos, o que está escrito em João 10 é que o ladrão veio para matar, roubar e destruir e não o diabo. O ladrão não entra pela porta, porque Jesus é a porta. Somente Jesus pode salvar. Amém. O ladrão não é conhecido das ovelhas. O intuito do ladrão é sempre tirar o melhor que as ovelhas têm, é sempre tirar o melhor que a gente tem, que nós temos. É explorar a sua inocência, é destruir a fé, é destruir a esperança. O mercenário ele não é o dono das ovelhas, ele não zela pelas ovelhas quando chega o lobo. Ele não impede a dispersão das ovelhas. A Bíblia chama falsos profetas, ou lobos, mercenários, ladrões, aqueles que fazem o comércio do povo santo, arrancam a lã de ovelhas, comem a sua carne, a sua gordura. E a 2 Pedro diz que o castigo virará por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não se tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Irmãos, o caminho é estreito e os homens que querem alargar esse caminho, eles não estão a agir de responsabilidade, irmãos. E o castigo será maior para aqueles que conhecem a palavra. Por isso é que às vezes a gente vivemos às vezes
com igrejas vazias ou algumas igrejas cheias de um evangelho fraco, pessoas que não conseguem resistir a nada, pessoas que caem em pecado por tudo e por nada, pessoas que vão à igreja para conquistar o bem-estar, para conseguir bênçãos de Jesus, para conseguir aquilo que Jesus dá e não querem conhecer aquilo que quem Jesus é. Ovelhas que na menor decepção abandonam a fé, se desviam, não são verdadeiramente convertidos. É uma fé fraca, baseada em conceitos seculares, baseada nas trocas com Deus, naquilo que Deus dá e eles trocam. Ovelhas que aceitam um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Às vezes é um Jesus que ouvem nas músicas, um Jesus cantado de uma forma profana. Então, meu irmão, o chamado que Deus tem para nós, Ele é o chamado a todos os homens, a toda a igreja da terra. A igreja no grego ela quer dizer eclésia, ou seja, assembleia de chamados para fora. Portanto, todos somos chamados para fora do Egito, para fora do mundo, para fora do pecado. Assim como Deus chamou o povo para fora do Egito, que é símbolo de escravidão, todos nós somos chamados para fora do pecado, para sermos uma assembleia de santos separados, elegidos por Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse que ninguém ficaria inocente. Deus chama de várias formas, irmãos, como eu falei, até pela data. Nós sabemos que Jesus tem um significado para nós. Deus chama pela consciência coletiva. Deus chama Ele tem-se revelado ao mundo pela sua criação. Deus coloca a lei gravada no nosso coração. Está no Antigo Testamento que Deus iria colocar a lei no coração do homem. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o Evangelho Ele chama a todos, irmãos. A palavra de Deus afirma que todos são chamados. No Novo Testamento todos são chamados. Nós vemos em Mateus 21:9, o rei diz: ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrarem. Ele não diz muitos, convidai muitos, ele diz todos. A Bíblia diz em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, o mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E depois em João 12 ele vai dizer que Jesus vai dizer, quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá todas as pessoas. Todos serão atraídos, todos serão chamados. E o nosso chamado é convidar todos para a ceia, irmãos, todos para as bodas do Cordeiro. O nosso chamado é para chamar todos para voltarem para Deus, para se arrependerem, para estarem em comunhão plena com Deus e não morrerem espiritualmente. O ato de aceitar o convite, irmãos, para essa festa, reconhecer que Deus é Deus, reconhecer o Senhor Jesus como único e Senhor e suficiente Senhor e Salvador de todos nós. Aceitar o Deus verdadeiro em fé total, em submissão total a Deus. Hoje somos nós os atalaias da sua palavra. O Senhor está nos ordenando a sair pelos caminhos e a convidar a todos, nas todas as esquinas, todos os caminhos, os bons e os maus, todos, diz a palavra do Senhor. Não vamos renunciar a alma nenhuma, irmãos. Temos que renunciar sim às obras da carne, as divisões, as pelejas, as divisões entre os irmãos. Não, aquele não merece, aquele é uma... A palavra diz todos, vão pelos caminhos e chamem todos. Ele não diz, não chamem as prostitutas, não chamem os bêbados, não chamem os drogados, não façam divisões. Não, temos que tirar isso do nosso coração, as divisões, as pelejas, as inimizades, as porfias no Facebook, nas redes sociais, as emulações, as iras, as pelejas contra pessoas que vão estar também segundo o julgamento, irmãos. Temos de tirar do nosso coração as dissensões, as heresias, as invejas, todas
as obras da carne e não as almas. As almas têm que vir ao nosso coração. Nós temos que orar, clamar, suplicar por almas. Que Deus nos dê almas. Temos que orar pelas almas. Amém. Irmão. Aleluia. A Bíblia diz todos, os bons e os maus.